A paz e a graça do nosso Criador Altíssimo, Soberano, Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, Yahweh, seja com todos vocês, meus queridos e amados irmãos, em nome da sua palavra viva, do maná dos céus, do nosso alimento, da luz que ilumina nossos caminhos, da verdade, do caminho e da vida, Yahushua. Assim seja. Oi, irmãos, como é bom estar aqui com vocês, tendo mais uma oportunidade de poder compartilhar um pouco do que nós temos percebido, temos entendido, e só damos graças e louvores ao nosso Pai Todo-Poderoso, Yahweh, por essas bênçãos, por essa infinita misericórdia e graça, porque nós sabemos que nós não merecemos, mas Ele é fiel, Ele é misericordioso, Ele é bom. Aleluia! Todo louvor, toda glória e toda honra seja dado ao nosso Criador Altíssimo, nosso Pai, Yahweh, em nome do seu Filho ungido, do nosso Rei, o Rei dos Reis, Yahushua. Aleluia! E então, para dar início com o que nós iremos aqui estar conversando, eu vou começar aqui com a passagem bíblica, tá bom? Lembrando, como de praxe, todos os nossos vídeos a gente deixa claro, retenha o que for bom, façam sua meditação por conta própria, meditem nas passagens, anotem, orem ao Pai em secreto, peçam sabedoria, discernimento, entendimento da sua palavra, com humildade, sinceridade, com um vívido interesse. E assim, meus irmãos, eu tenho certeza que todos nós seremos guiados por Yahushua, pelo Espírito vivificante, e nós estaremos nos fortalecendo cada dia mais e nos firmando na rocha. E quando a tempestade vier, não irá abalar a nossa casa. Aleluia. Então, a primeira passagem que a gente vai estar meditando fica no livro de João, capítulo 20. Vamos meditar aqui no verso 24 ao verso 29. Diz assim: Contudo, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Yahushua apareceu. Isso aqui foi após a ressurreição do nosso Mashiach, do nosso rei, e ele já tinha aparecido pela primeira vez aos outros apóstolos, só que o apóstolo Tomé, o discípulo Tomé, não estava presente. Então essa parte aqui é quando Tomé está presente e o Mashiach aparece novamente. Aí no verso 25. Os outros discípulos, no entanto, anunciaram-lhe: Nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não acreditarei. Tomé fala com os irmãos, com os outros discípulos. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez, e Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, quando Yahushua apareceu. Pôs-se no meio deles e disse: A paz seja convosco. Então dirigiu-se a Tomé, dizendo, olha que interessante o verso 27. Então dirigiu-se a Tomé. Irmãos, a gente tem falado aqui sempre, e é o que a gente tem entendido. O nosso Pai Celeste, Criador de todas as coisas, Ele é Espírito. Ele vê todas as coisas. E o seu Filho é a sua palavra que se fez carne. Ok? Que é Espírito vivificante. Ele vive, ele vê todas as coisas, o tempo todo. As pessoas podem se esconder, podem mentir para os homens, tentar enganar os homens, mas ninguém engana Yahweh, entende? Então no verso 27, perceba, a Yahushua já foi direto em Tomé, dizendo: Coloca o teu dedo aqui, vê as minhas mãos, estende tua mão e coloca no meu lado.
Agora não sejas um incrédulo, mas crente. E Tomé confessou a Yahushua, meu Senhor e meu Deus. Ao que Yahushua lhe afirmou, Tomé, porque me viste, acreditaste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Aleluia. Irmãos, veja, entendamos uma coisa. A letra mata, o espírito vivifica, ok? Perceba que a letra, ela tá ligada muito à intelectualidade, sabe? Não tem vida. A letra por si só não tem vida, ok? E o espírito vivifica. O espírito, quando você busca com, como é que eu posso dizer, com verdade, com o seu ser, isso é vivificado. Tipo, Tiago, dá um exemplo melhor. Vamos lá. Perceba uma coisa. Quando você olha para a planta, uma planta, e você vê aquela planta, você planta ali a semente, aí passa uns dias, você vê ela crescendo ali, pequenininha, daqui a pouco ela vai crescendo, algumas são árvores frutíferas, começa a dar fruto. Se você for avaliar friamente pela letra, por livros de ciência e tal, você, por um momento, você vai falar assim, nossa, como isso é possível? Entende? Mas quando você tem humildade, que você crê que há um ser magnânimo, superior, criador de todas as coisas, e você começa a olhar com esse olhar espiritual, isso queima dentro de você, isso te dá uma alegria. E assim, meus irmãos, esse sentimento que é resultado desse seu olhar puro, aquele olhar tipo assim, que você quer a verdade, sabe? Que você, ô pai, que isso? Como isso acontece? Então, peraí, aí você começa a olhar com aquele vívido interesse e as coisas começam a se revelar para você ali, ó. Coisas que sempre teve ali, mas você nunca parou para olhar desse jeito, com esse interesse. E aí quando você passa a olhar dessa maneira, isso é testificado em seu coração, isso começa a ser confirmado e você sente essa... E como é que você tem essa resposta? Através do seu ânimo, da sua paz de espírito, da sua alegria, da sua... Entende, irmãos? O que eu estou querendo dizer? Falando isso, eu vou então trazer aqui da onde é que eu puxei esse tema e essa ideia de poder estar transmitindo essa mensagem. Foi através de uma live de um irmão nosso que foi convidado a transmitir o seu conhecimento, o seu entendimento, o que tem sido testificado no coração dele nesses últimos dias. E este canal que o convidou, eu participei da live, eu notei que muita gente, assim, os seguidores do canal, né, eram pessoas muito céticas. Tipo, tudo que o irmão que foi convidado a transmitir o seu entendimento falava, eles ficavam... Eu notava que tinha muitas pessoas que ficavam assim... mostra aí, onde é que tá isso aí? Onde é que tá isso aí? E detalhe, viu? Tudo que o irmão tava falando, ele falava, ele sempre transmitia uma passagem bíblica e falava a respeito do entendimento que tem sido acolhido, tem sido dado a ele. E ele falando com muita humildade. E eu sempre falo, irmãos, uma coisa, que é o seguinte: a verdade, ela é única, entendeu? Cedo ou mais tarde, aqueles que estiverem buscando a verdade, nada além da verdade, que não tiverem com
paradigmas e dogmas, né, que é herdado do sistema, seja da religião, da política, do sistema social como um todo. Se a pessoa ela estiver liberta, porque Yahusha liberta, a verdade liberta, né? Então, se a pessoa está liberta e ela está buscando a verdade, todos nós vamos cair em um único caminho, em uma única vertente, cedo ou mais tarde. Porém, aqueles que ficam presos a esses dogmas, né? Não, não pode ser, não é possível, não sei o que. Eu pergunto, qual é o medo? Tá com medo de quê? Você tá liberto, meu irmão, minha irmã, você tá liberta. Você está meditando nesta palavra, de dia e de noite? Você crê nessa palavra? Se faça essas perguntas e responda. Você verdadeiramente renunciou ao mundo? Você se arrependeu dos seus pecados? Você se converteu dos seus maus caminhos? Você crê de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento nesta palavra? Você ama o Criador com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, toda a sua força? Entende? Você ama a si mesmo, ama seu próximo? O amor dessa palavra habita em você? Se você respondeu sim, então, do que temer? Investigue todo conhecimento, toda linha de raciocínio tem uma base, tem um fundamento. O que isso quer dizer? Que tanto a verdade como a mentira, ela tem um fundamento. E é como eu já falei em vários outros vídeos, a mentira, ela precisa da base, que é a verdade. Então a verdade, ela é uma rocha. Ela existe. Então, a mentira, ela é uma coisa manipulada. Entende? Então, assim, é mais fácil detectar a mentira do que propriamente a verdade. Sabia disso? Porque como a mentira, ela é uma arquitetura, né? É isso? É tipo, ela é manipulada em diversas escalas. Então a verdade ela está muito mais profunda do que a própria mentira. Então, onde eu quero chegar? Você está obtendo um conhecimento, ok? Lembrando, conhecimento da palavra. Eu não estou falando aqui de conhecimento esotérico, cabalístico, oculto, ok? Eu não estou falando desse conhecimento, dos conhecimentos proibidos. Eu não estou falando desse. Uma pessoa que já está assim, alicerçada, se sente forte, firmada já na palavra, é até mais, vamos dizer assim, mais seguro examinar para, digamos assim, a aprimoração, né, da sua fé, do seu entendimento em determinados assuntos. Mas mesmo assim, é arriscado, é muito perigoso. Então a gente não está falando desses conhecimentos, a gente está falando do que é dentro da palavra. Ok? Então, nossos irmãos estão falando, as pessoas estão falando da palavra, ok? O que a gente tem que fazer? A gente tem que examinar. A gente tem que examinar. Porque o inimigo, como a própria palavra diz aqui, ele se transfigura de anjo de luz. Então perceba que o inimigo ele engana a humanidade desde a queda dos nossos pais, usurpando da própria palavra. Então o crente de verdade, ele não pode ter medo. Ele tem que examinar. Então se você está participando de um estudo, de uma live, de um chat, de uma reunião, de uma palestra, seja o que for, relacionado à palavra, às Sagradas Escrituras, o mínimo que a gente pode fazer, irmãos, é examinar. Ok? É de uma ignorância tamanha
nós julgarmos algo que nós mesmos não temos conhecimento, tratando-se da palavra, ok? Porque a gente sabe que tem muito conhecimento que não nos interessa. São conhecimentos proibidos, conhecimentos ocultos, conhecimento mau. Não estou falando desse conhecimento, estou falando do conhecimento da palavra. Então, se a gente verdadeiramente quer trilhar o caminho da justiça e da verdade, da salvação, nós precisamos examinar as Sagradas Escrituras. Como os crentes de Bereia, que a gente tanto usa como exemplo aqui, né? Eles ouviam a mensagem com vívido interesse. Então eles iam imediatamente, ok? Examinar aquela informação nas Sagradas Escrituras para confirmarem se aquele entendimento realmente condiz, se faz sentido, ok? Aí detalhe, aí nesta live eu vi muita gente assim, escarnecendo, entendeu? Ah, isso aí é da cabeça assim, fica difícil, sem provas. Cadê as provas? Cadê a fonte? Tal. Ou seja, levando tudo para o lado intelectual, levando tudo para o lado cético mesmo, tipo, querendo, tipo, não, incrédulos, entende? Não crer. E uma característica, irmãos, assim, que a gente é regido pelo Pai, né? Pela verdade, são justamente os sinais do Espírito. Como eu falei da planta. O exemplo que eu dei da planta. Você começa a olhar e você vê o Criador presente ali. Você começa a ver a pureza, sabe? A vida brotar. É a mesma coisa, irmãos, com nós. Quando a pessoa está falando, está transmitindo um conhecimento, preste atenção no timbre de voz, no olhar, no semblante, na energia. Tudo isso diz muita coisa. A palavra em si, ela é consequência daquela mensagem que está sendo transmitida. Tá entendendo? E como é que fala? As pessoas não têm essa sensibilidade. E é por isso que muitos acabam fracassando, acabam não obtendo o verdadeiro conhecimento, sabe? E principalmente continuam presas, continuam escravas, continuam cegas, continuam mortas, entende? E sabe qual é o resultado disso? A condenação. Vai perder a salvação. Por quê? Porque não teve humildade para ouvir, ok? Examinar e depois sim trazer um argumento. Mas não, querem já julgar sem ao menos examinar. Compreende? E digo mais, as mesmas não percebem os frutos que estão dando. Quando eu digo fruto, irmãos, eu digo palavras, eu digo conduta, atitude, né? Porque não é condizente de um crente tá rindo, tá escarnecendo do outro. Não condiz isso com o evangelho, não tem nada a ver, entende? Uma pessoa que dá esse tipo de fruto, ela já tá deixando claro que tipo de árvore ela é. Você tá entendendo? Então, tipo assim, pessoas que não deixam o outro concluir o raciocínio, pessoas que não respeitam a opinião do outro, entende? Que querem impor a força. Então tudo isso são frutos
que nós, racionais, né? Seres racionais, pensantes, podemos detectar. E principalmente com o filtro da palavra, que nos permite ter esse conhecimento. Então, assim, é como diz aqui em Tomé. O Tomé, ele não creu no que os irmãos falaram. Porque os irmãos falaram, ó, cadê? Nós vimos o Senhor. Imagina os discípulos que viram o Senhor, o Mashiach, pela primeira vez, antes de Tomé, depois da ressurreição. Eles ficaram o tempo todo com o Mashiach ali, aprendendo com o Mashiach, tal. Renunciaram o mundo, seguiram o Mashiach, o Messias, Yahushua. E aí, de repente, tem aquele acontecimento drástico ali, onde o Messias ele é humilhado, escarnecido, açoitado, caluniado, enfim, né? E assassinado. Então, os discípulos ficaram extremamente tristes, ficaram todos em estado de choque, desesperados. Nossa, o que é que a gente vai fazer agora sem o nosso mestre? Sem a verdade, né? Então, eles ficaram tudo tristes. Aí o Mashiach aparece para eles. Tente imaginar a alegria, a euforia, o fogo que queimou em cada um neste momento. Nossa, não tem nem como, eu acho que é indizível, não dá para transmitir aqui. Imagino eu que eles estavam loucos de alegria, entende? E aí quando eles veem Tomé, eles falam logo, nós vimos o Senhor. Aí o que é que Tomé fala? Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não acreditarei. Eu imagino a cara de Tomé falando isso, né? Se eu não vir as marcas dos pregos na sua mão e não tocar do seu lado, não acreditarei. Esse é o perfil desse tipo de gente, incrédula. São frios, são calculistas. Eles não têm o espírito, irmãos. Eles não têm, eles podem enganar, eles só enganam a eles e os incautos. Porque os incautos, por não estarem fundamentados nesta palavra, ok, são levados por qualquer narrativa, principalmente essas narrativas frias, que me dá, nossa, arrepio. É muito fácil detectar esse tipo de perfil, de espiritualidade. Eles exalam negatividade, eles exalam frieza. Você consegue notar isso pelo timbre de voz, pelo comportamento, pelas ideias. São vários sinais, entende? E aí o que é que o mestre falou? Porque me viste, acreditaste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Se o irmão está falando com tanto amor, tanta humildade, sinceridade, tá tendo uma linha de pensamento, você vê que não é uma coisa da cabeça dele. Você vê que são informações, vamos dizer assim, que tem todo um fundamento, toda uma linha. Então essa pessoa, ela estudou, ela leu muito, ela se debruça diante desta palavra e ela está aqui estudando todo dia. E ela ainda está transmitindo isso com todos os sinais. O seu comportamento, o timbre da sua voz, a energia em sua voz, no seu olhar. E aí? Isso não conta? Olha quanta coisa. Entende? Então, meus irmãos, se atentem, se atentem. Tá na hora de ter esse filtro, de ter esse feeling, né? Esse feeling de se tocar, porque esse tipo de gente, eles enganam muita gente. Por quê? Porque essa frieza deles cria neles um ar de autoridade, ok? E por eles falarem assim, parece que eles têm alguma credibilidade. Então tomem cuidado,
Porque a gente está vivendo dias cruciais. Que um passo em falso, você cai feio. Entende? É muito sério isso. É muito sério. E eu digo mais. As decepções, ela vai rompendo, ela vai, tipo assim, fraturando nossas forças. A gente vai ficando fraco. Então, por exemplo, você tá indo bem aqui, você tá firmado. Aí você se desvia por causa de um cético desse, de uma pessoa fria dessa. Enfim, porque do jeito que ela falou, parecia que ela tinha alguma razão. Aí você vai. Só que você é uma pessoa que tá buscando. Aí você vai ver que se enganou de novo. Aí você volta. Aí acontece outra cena dessa e você acredita de novo e vai. Aí você se arrepende de novo e volta. Isso vai fraturando, você vai ficando fraco. E quem é que paga o pato? É você. Então a inconstância, ela é algo que todo crente deve eliminar na sua caminhada. Nós temos que nos firmar na palavra, ok? É como diz em Apocalipse 3. Apocalipse 3 diz aqui, ó, da igreja de Laodiceia. Cadê? No verso 15, capítulo 3, verso 15. Conheço as tuas obras. Sei que não és frio, nem quente. Ou seja, nem é aquela pessoa que, é isso mesmo, não acredito não, tal e ponto. E nem quente. Tipo, é isso mesmo, não, eu tô aqui firme. É isso aqui mesmo, vamos embora. Tal. Antes fosse frio, aí diz aqui, ó. Antes fosse frio ou quente, né? Um ou outro, decida. E por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você tá entendendo, irmãos? Vocês já tiveram ânsia de vômito? Vocês já vomitaram? Já viu como é uma sensação muito desagradável? É algo que você não consegue ingerir. E se você ingerir, não digere, não te faz bem. Então por isso mesmo você bota pra fora. É a mesma coisa uma pessoa, um vaso morno. Uma pessoa que está em cima do muro. Uma pessoa que não decide. Uma pessoa omissa, covarde, medrosa, duvidosa, indecisa, inconstante, morna. Aqui está dizendo, ó, o Pai vai vomitar esse tipo de gente. Então a gente está vivendo um momento que é preciso se posicionar. Ok? Ó, antes de acabar este vídeo, eu vou estar meditando nessa passagem aqui, ó, também, que bacana. No Mateus 16, olha só. Os fariseus, os religiosos e os políticos, saduceus, aproximaram-se de Arruxa. Quando a gente diz política, é uma pessoa que tem essa característica política, ok? Marqueteiro, conversador, sabe? Que bota máscara para agradar os outros. Tem que ficar atento, porque o diabo se transfigura de anjo de luz. Entende? Fala mansa, jeitinho, bonitinho, quer dizer nada. O próprio diabo age assim. Sempre se fazendo de amigo. E por trás é uma cobra, uma serpente. Tá com o coração petrificado. Tá com o coração cheio de maldade. Então vigiai. Então diz aqui, os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Arruxa e para o provar, pediram que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Um sinal vindo do céu. Então ele lhes ponderou, quando começa a entardecer, dizeis, haverá bom tempo? Pois o céu está avermelhado. Falaram com Arruxa, né? Ou pela manhã dizeis, não, peraí. Então eles lhes ponderou, quando começa a entardecer, dizeis, haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. Ou pela manhã dizeis, houve haverá tempestade, porque o céu está de vermelho nublado. Sabeis,
com certeza, discernir os aspectos do céu, mas não podeis interpretar os sinais dos tempos. Esta geração perversa e infiel pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será concedido a não ser o sinal de Jonas. E a Rússia se afastou, então deles e partiu dali. Ficou claro? A gente não tem que estar provando nada a ninguém não, irmãos. Entende? Esse negócio da pessoa tá, mostra aí, e não sei o quê, e bababá. Se tiver humildade, se a gente estudar junto, você vê uma coisa humilde, pura. Ou a gente fica tão feliz, tão contente em estudar com aquele irmão ali, vamos, irmão, tal. Agora, quando vem com sarcasmo, ironia, grosseria, soberba, entende? Frieza, sai fora, meu. Sai fora, pra cima de mim, não. Entende? A gente tem que estar firmado, meus irmãos. Aqui, ó, o mestre, você viu aqui o mestre falando, essa geração perversa e infiel. Pede um sinal? Ou seja, por quê? Por causa dos frutos. Então, a geração perversa e infiel, a gente está vendo o fruto da pessoa, a pessoa ainda está pedindo sinal. Mas nenhum sinal lhe será concedido a não ser o sinal de Jonas. E a Rússia se afastou. Então, meu irmão, se afaste desse tipo de gente. Assim seja. Louvado seja o Criador. Aleluia.